Neste estudo de hoje do Aprofundando a Bíblia, nós queremos estudar sobre a queda de Adão e de Eva e de Adão, como o pecado entrou no mundo, como o mal entrou no mundo. Nós então temos o texto bíblico clássico ali, da tentação e da queda, ali em Gênesis 3, de 1 a 6, quando o diabo se incorpora numa serpente e procura Eva e questiona Eva a respeito da palavra de Deus, né? O diabo chega assim e fala para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ora, Deus não falou isso. Se nós formos ver como Deus ordenou ao homem, lá em Gênesis 2,16, o Senhor disse para Adão assim, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos aqui que Deus proibiu uma árvore só. O resto, todas as outras árvores, os frutos de todas as outras árvores, o homem podia comer. Você viu como é que o diabo chegou para Eva? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como o diabo é sujo. Veja como o diabo é sujo. Ele chegou adulterando a palavra de Deus. É o que ele faz sempre. Ele nunca chega direto com o pecado. Ele chega sempre colocando Deus em xeque, fazendo você duvidar de Deus, fazendo você acreditar em alguma coisa que Deus falou, mas Deus não falou. E é por isso que a gente tem que conhecer muito a Bíblia. Por isso que você deve estudar a Bíblia muito, porque você deve saber exatamente o que Deus falou e o que Deus não falou. Se Eva fosse uma pessoa que estivesse mais ligada a Deus, e eu quero falar um pouco mais sobre isso, ela poderia perceber claramente que estava diante dela um ser maligno, porque ele deu a Deus, ou colocou na boca de Deus, palavras que Deus não falou. Ele tentou aqui criar como se fosse uma falsa doutrina, quis aqui denegrir Deus, porque ele quis aqui dar a ideia que Deus, ele não quer o bem do homem e da mulher, que Deus ele proibiu comer de todas as árvores, quer dizer, fazer jejum de frutas no Éden. Diante de todas as árvores com frutas deliciosas, Deus proibiu comer tudo? Não, Deus não proibiu comer tudo, Deus permitiu comer quase tudo, ele só proibiu de uma, e não faria diferença nenhuma, aquela uma. E aí nós vemos a tentação. Mas eu queria comentar com você um aspecto importante para você que é casado, e também para você que tem filha. Você vê que o diabo não se aproximou de Adão. Deus deu a ordem para Adão. Dá a entender, inclusive na Bíblia, que Eva nem tinha sido criada ainda. Quem foi que falou para Eva, então, que não podia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem que foi que transmitiu para Eva a ordem que Deus deu? Adão, obviamente. Só tinha Adão e Eva no Éden. Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Adão era encarregado de falar com Eva, como ele falou, porque ela sabia. Sabia com um detalhe, depois eu vou mostrar para você que ela sabia com um erro. Mas eu queria chamar a sua atenção é o seguinte. O diabo não procurou Adão porque ele sabia que Adão não ia cair. O diabo sabia disso. O diabo sabia que se fosse chegar para Adão, aí vai Adão, come aquela fruta lá que Deus proibiu, Adão ia dar uma rechaçada no diabo, ele ia dar um chega para lá e o diabo ia perder. E provavelmente Adão ia procurar Eva e falar, olha, tem uma serpente aí falante, o diabo entrou nela, o inimigo entrou nela, toma cuidado. Ele foi em Eva. Isso é muito interessante, os maridos devem cuidar muito da sua esposa para o diabo não ir nela. Outra coisa, você vê que Eva estava sozinha. A serpente foi, como se diz por aí, né, jogou uma conversa nela. O marido não pode deixar a esposa muito sozinha. O marido tem que dar atenção para a esposa, tem que conversar com a esposa, tem que deixar a esposa falar com ele. O marido tem que ter um estilo de vida, tem que arrumar tempo, tem que arrumar forças para ser um companheiro da esposa, um discipulador da esposa. Se Eva talvez tivesse um contato maior com Adão, ela ia falar talvez assim, olha, deixa eu conversar com meu marido, isso aí que está esquisito. Porque, primeiro, eu nunca vi cobra que fala, você é a primeira. Segundo, você está falando uma coisa esquisita, deixa eu conversar com meu marido. Alguma coisa aqui transparece que talvez Adão aqui deixou sua esposa muito sozinha. Se você é pai também, faça a mesma coisa com sua filha. Não deixe sua filha ser entregue à conversa fiada de namorados ou de rapazes que estão querendo passar o bico nela, vamos falar esse termo vulgar. Estão querendo julgar uma conversa na sua filha. Seja o melhor amigo da sua filha. Estou falando aqui das mulheres, é claro que isso vale para os homens também, você tem que ser melhor amigo do seu filho.
mas em especial a sua filha, dê atenção a ela, seja amigo dela, converse com ela, demonstre que você se interessa pela vida dela. Voltando aqui agora a essa questão do que Eva respondeu. Eva respondeu assim: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, até aqui ela citou corretamente o que Deus falou para Adão: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não falou para Adão que não podia tocar. Deus falou para Adão que não podia comer. Então se vê aqui que Eva não estava com uma compreensão muito clara da palavra de Deus. Para ela, Deus falou para não comer e para não tocar. Alguém podia conjecturar dizendo: talvez Adão é que falou isso. Acho difícil porque Adão ouviu a voz, a palavra, a ordem do próprio Deus, da boca do próprio Deus. E Deus disse: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não está falando que não pode tocar. Eva adicionou à palavra de Deus uma outra parte. Isso também alerta a gente para a gente não fazer isso nunca. No livro de Apocalipse, por exemplo, lá no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, Jesus mesmo, na verdade o autor do livro, ele recomenda, vamos lá para Apocalipse, para a gente falar certinho como está lá, que não se pode, aliás, ele ordena, não só recomenda, mas ordena que nada seja acrescentado. Diz assim, Apocalipse 22, 18. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, livro de Apocalipse. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Isso aqui, então, mostra para nós, eu, Jesus, começa no versículo 16, eu, Jesus, enviei meu anjo, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diz, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Nos mostram que foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. Ou seja, nós estamos sendo alertados de que nós não devemos acrescentar nada e nem tirar nada da palavra de Deus. Alguém pode falar, mas isso não faz mal, não faz diferença. Eu não sei. Eu não sei. Talvez Eva tinha uma ideia de que o fruto era tão sagrado, ou tão proibido, que nem tocar nele podia. E isso talvez fez com que ela ficasse mais curiosa ainda e mais susceptível à tentação. Ou seja, sempre que alguém acrescenta alguma coisa na Bíblia, ou tira alguma coisa da Bíblia, alguma coisa pode dar errado. Então aqui mais uma vez, temos aqui o incentivo para nós conhecermos a Bíblia exatamente como ela é. Eu te convido, participe dessas séries de estudo bíblico, participe de estudos bíblicos com pessoas competentes, leia você mesmo a Bíblia, adquira material para você estudar a Bíblia e conheça a Bíblia exatamente como ela é, para que você nunca acrescente nada nem tire nada da Bíblia. Nós vemos então que Eva, nesse momento, ela passa então a desejar a árvore, Mas antes disso, veja que no versículo 4, o diabo deu o bote. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Ou seja, ele negou a palavra de Deus diretamente. Essa é uma outra maneira como o diabo atua. O diabo, ele vai de mansinho, como diz o ditado, o diabo usa sapatinhos de algodão, ele vai de mansinho, sugerindo coisas para você, e você vai deixando, e você vai admitindo, permitindo que aquela vozinha na sua cabeça, aqueles pensamentos meio esquisitos, questionando isso, questionando a Bíblia, questionando a igreja, questionando Deus. Aí o diabo vai dar o bote em você se você deixar. Ele nega a palavra de Deus para você. Certamente não morrereis. E ele dá uma razão para ele negar a palavra de Deus, dizendo assim no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, ele diz que Deus é mal intencionado, que Deus não quer o seu bem. Eu já ouvi por aí dizer que o satanista, aquele que se relaciona com o diabo como se fosse seu Deus, seu mestre, ele pensa exatamente isso de Deus. Que Deus, ele é mau porque ele quer tirar de nós o prazer da vida,
uma vida plena, uma vida cheia de significado, proibindo, proibindo, proibindo e proibindo. Isso está errado. Deus quer nos proteger. O diabo é que é sagaz e mau, ele é que é o enganador. Porque ele negou a palavra de Deus, dando suspeita a Eva que Deus é uma pessoa de mau caráter, um mentiroso, uma pessoa de segundas intenções, que está a fim de agir conosco como se fosse uma pessoa má, que quer impedir você de ser feliz. E isso é o diabo que é. Ele que faz isso. E nós vemos então que Eva, infelizmente, ela deu ouvido ao diabo. E a Bíblia diz que a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E aí nós vemos lá na carta do apóstolo Tiago, ele descrevendo como que a tentação acontece. Você vê então que o diabo foi até o momento em que ele negou a palavra de Deus. Dali para frente foi a própria Eva que caiu. É por isso que Tiago, na sua carta, no capítulo 1, verso 13, ele diz assim: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, versículo 14, cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça. Versículo 15, então a sua própria cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então nós vemos aí exatamente isso que aconteceu com Eva, exatamente o que acontece conosco. O diabo ele tem a sua atuação, ele vai negar, ele vai primeiro fazer a gente suspeitar de Deus, vai torcer a palavra de Deus, vai depois negar a palavra de Deus e ele para. Ele fez o trabalho dele. Se você não deixou o diabo avançar até aí, é o que a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós, o diabo já perdeu. Mas digamos que você permita que o diabo te ponha em dúvidas sobre a integridade de Deus para com você, o amor de Deus para com você. A fase seguinte é uma fase sua, a fase minha, a fase nossa, não é o diabo mais, muito menos Deus. Somos nós que decidimos fazer o pecado. O diabo não nos obriga a pecar, ele nos incentiva, mas quem peca somos nós. E aí nós temos que tomar cuidado, porque você vê que a Bíblia diz, né, que é a nossa cobiça, né? São os nossos desejos que nos fazem pecar. E foi exatamente o que aconteceu com Eva, porque diz que Eva viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Eva quis, na sua cobiça, compreender coisas profundas que ela achava que Deus estava escondendo dela. E ela então pecou. E você vê depois que seu marido, Adão, ficou incapaz de resistir a outro problema, quando a esposa cai, enfraquece o marido. Adão, você vê aqui do jeito que fala a Bíblia, Adão não fez resistência nenhuma, porque ela deu para Adão e Adão comeu. Foi quase como se fosse um suicídio a dois. Eva bebeu veneno primeiro, depois deu para Adão, que suicidou-se junto com ela. Quase isso. Nós vemos então que a mulher então tem uma responsabilidade grande. A Bíblia diz que a mulher sabe edificar, a mulher deve ser muito sábia, muito cuidadosa, para não enfraquecer seu marido. Por isso que a mulher tem que ser uma mulher de Deus. Se ela for uma mulher de Deus, ela fortalece seu marido, mas se ela pecar, ela enfraquece seu marido e pode levar os dois, o casal inteiro, para o buraco da desgraça. Então, que Deus possa abençoar você e o Espírito Santo possa completar na sua vida esse entendimento. Um abraço.